Olá, preciosa, olá, precioso. Seja bem-vindo ao meu canal. Seja bem-vindo a mais um momento da palavra para edificar os nossos corações. Hoje eu quero dar continuidade a essa palavra que eu estou trazendo aqui com esse tema, a espera. E a palavra que me veio foi a vida de Salomão. Hoje eu quero falar sobre Salomão. Como a gente sabe, Salomão foi filho do rei Davi, o filho que Deus prometeu em colocar no seu trono no lugar do seu pai. E Salomão cresceu ali nos costumes, na orientação do seu pai, conhecendo como um único Deus, ali tendo só um único Deus. E nisso, Salomão foi levantado como rei. Só que antes dele ser levantado como rei, ele já tinha instruções do seu pai dentro da palavra. Ele já conhecia a palavra de Deus. Salomão foi considerado um rei, um homem, na verdade, foi considerado um homem sábio. Só que também ele cometeu também alguns erros. E lá em Deuteronômio está escrito que depois ali que Moisés teve a instrução do Senhor com as segundas tábuas, tanto tá lá deixa eu procurar aqui, tá lá em Êxodo 34, 14, 16 e Deuteronômio 7, 17. E eu vou ler só uma parte aqui, que é Deuteronômio 17, versículo 17, que diz assim: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Então aqui é uma orientação do Senhor. É uma orientação do Senhor. E no título dessa palavra aqui, está escrito assim, olha só o que está escrito. Eleição e os deveres de um rei. Então aquele que é elegido rei tem que seguir essa lei, essa regra aqui. Não era para o rei Salomão ter feito o que ele fez referente a ter muitas mulheres, ficar preocupado com muitas riquezas. Nós precisamos de uma pessoa em nossa vida preparada por Deus. Graças a Deus não tem mais esses costumes, que eu acho uma loucura. Nós, com duas pessoas dentro de casa, com exceção dos filhos, né? As pessoas já dão um choque, né? Porque trazem bagagem diferente. Por mais que duas pessoas acabem se parecendo, sempre tem alguma diferença entre os dois, né? E tem um ajuste para as coisas, tem que se ajustar ali. Imagina um homem com várias mulheres. Ele, de repente, dependendo da quantidade de mulher, ele pode até suprir ali o seu papel de homem. Por ele ser um homem com muitas riquezas, ele supria com certeza outros tipos de necessidade, mas aqui eu estou falando de necessidade física. E por ele ter muitas mulheres, com certeza deveria ter entre elas ciúmes, né? Disputando ali ele, porque eu não sei se havia uma escala de mulheres para deitar com o rei. Mas é muitas mulheres que ele tinha. Na Bíblia está escrito a quantidade de mulheres que ele tinha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Que está lá em 2 Reis 11, o versículo 3. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então aqui, olha a quantidade de mulher. Eu não acredito que ele dava conta dessas todas as mulheres no sentido físico. E eu acredito também, porque até questão de vida sexual excessiva deixa a pessoa desgastada. O sexo em si, ele é algo que complementa o casamento, que traz relaxamento, porque é algo que dá prazer. Mas algo que é abusivo, excessivo, acaba sendo pecado, mesmo sendo dentro de um leito entre homem e mulher, aquilo que se não pode fazer de maneira abusiva, tomando o lugar de Deus, é claro. Não estou falando em questão de energia do casal de cada um é cada um, né? E quando o casal, entre os dois,
um tem menos energia que o outro, tem que ser respeitado, não tem que procurar mulher na rua e vice-versa, né? E aqui eu vejo Salomão, eu não acredito, por mais que ele tinha mulheres, eu acredito que ele começou até a viciar em sexo. E mesmo eu vendo por esse ponto de vista meu, eu, Sandra, pensando assim, viu, gente? E ele não daria conta desse tanto de mulheres, é muita mulher. Então eu acredito que ele deixava outras a desejar. E como as mulheres que ele se casou não eram mulheres de Deus, pode ser que até elas também, como se diz, devem ter pulado da cerca. Eu fico imaginando assim, lendo a história, assim, as mulheres desviaram ele para a idolatria. Está escrito aqui. Aqui está escrito no versículo 7. Então edificou Salomão um alto a Quemos, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amor. E assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Então ele agradava a elas através de fazendo esses altares. E ele tinha instrução no seu coração, mas ele se deixou se contaminar. A palavra de Deus estava orientando aqui nessa passagem que eu li em Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 17. Tampouco para si multiplicarão mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Então a palavra aqui está clara. E ele não guardou essa palavra no seu coração. E a outra também que está lá em Êxodo 34, versículo 14 e 16 também, que depois que Moisés desceu ali com as tábuas, a segunda vez que ele desceu do monte, que também teve orientações parecidas com essa daqui. E ele, quando ele foi casar, no capítulo 3 de 2 Reis, deixa eu procurar aqui. Ele, ó, no capítulo 3, versículo 1 de 1 Reis. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabaste de edificar sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em roda. Então aqui ele casou com a filha de Faraó. O tempo foi passando, até aí nós não vimos aqui, lendo a história, que ele não tinha se corrompido. Aí o tempo foi passando, e no capítulo 11 é que diz sobre essas mulheres. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, ainda está escrito estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas e edomitas, sidônias e etéias. Então, ele amou muitas mulheres. Mas, como a gente sabe, muitos já sabem, ele escreveu o livro de Cantares. O livro de Cantares não fala do nome de uma mulher especificamente, mas dá para entender, pelo tempo que eu estou no Senhor, que a gente ouve as pregações, que a gente vai lendo, vai tendo algum entendimento, né, que ele fez esses cânticos voltados para uma mulher específica, que ele carregava uma mulher no seu coração, uma admiração, que era especial para ele, que se destacava entre elas. Mas poderia ficar só com uma mulher, mas ele preferiu ter várias. Na verdade, ele viveu uma aventura na vida sentimental dele e que Deus não agradou. Deus não agradou. Aqui tem uma passagem que fala sobre isso. Deixa eu achar aqui. Achei. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe apareceu. Então o Senhor não agradou, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Só que o Senhor, ele sempre estava tendo amor por amor a Davi, ao seu pai. E depois o filho dele, Roboão, reinou. Aí depois foi vindo gerações, e as coisas foram se corrompendo. Porque as coisas se corrompem à medida que a gente se corrompe. Se eu me guardo no Senhor, eu tenho uma vida de santidade, lendo a palavra, lendo a Bíblia, buscando a presença de Deus, se enchendo do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos lapida, né? Não tem, é Ele que nos lapida.
Então eu estou fazendo a diferença, independente de quem dentro da minha casa ou da minha família está firme no Senhor, na palavra, buscando algo do tipo. Eu estou fazendo a minha diferença. Para quê? Para não gerar maldições, tanto para o meu próprio bem, como para o bem da minha geração, das gerações que possam vir, para não gerar isso, maldições, porque tudo tem consequência em nossa vida. E tem outra palavra aqui, tá lá em 1 Coríntios. Primeiro Coríntios. Primeiro Coríntios 7, versículo 13 e 14. Vamos ver aqui. Bora. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então a palavra aqui é claro, que tanto o marido como a mulher, se um dos dois não for convertido, se já são casados, encontrou Jesus primeiro, até algumas questões que as pessoas vivem no mundo também, às vezes a mulher não está em Cristo totalmente, mas é uma mulher que teme a Deus, que respeita o marido, ali de uma certa forma ela está ali, como se diz, se guardando, né, só para o seu esposo, então ela pode também estar se santificando ele e vice-versa, né, que é mais difícil o homem viver as coisas do mundo e ser santificado, passar isso para a esposa, geralmente mais é a mulher que passa. E aqui está claro que um santifica o outro. Então, seus filhos são beneficiados através disso. Vai quebrando maldições. Aí, como Salomão seria santificado, envolto em meio àquela contaminação, primeiramente deitando com mulheres que não tinham a presença de Deus, né? Nunca vai saber se essas mulheres não deitavam com outros homens e deitavam com ele pela necessidade daquilo que tantas mulheres, né? Eu fico imaginando a situação, muitas mulheres para ele dar conta, mulher é mais sensível a ficar carente do que homem. A carência do homem é mais em questões sexuais, mas a gente, tanto o homem quanto a mulher, precisa de toque, né? Pra gente se sentir amada. A gente, quando é rejeitada, a gente se sente rejeitada por falta de toque, por falta de afeto, não é só questões sexuais. O homem é mais pelo lado sexual, sim, né? Mas envolve isso tudo, é um pacote. E eu fico pensando, Salomão, ele carregava a presença de Deus, mas se contaminou. Por ele se desviar, à medida que ele ia se envolvendo com cada mulher, eu acho que ele ia esquecendo a escritura de lado. Acho não, né? Não tem como. Ele ia esquecendo a escritura de lado. E como ele mesmo ia santificar essas mulheres, se ele estava se contaminando com elas. Para ele santificar elas, ele tinha que fazer o contrário. Em vez de ele seguir as crenças dela, o que elas acreditaram, aquilo que elas se envolviam de errado, era ele que tinha que conduzir elas para ali seguir no Senhor, a um único Deus. Então, nesse tempo de espera, mais uma vez eu deixo essa mensagem aqui, para nós termos cuidado com a contaminação. Nós podemos nos contaminar quando no momento de tristeza, de decepção, de dor, nós podemos pensar assim, hoje eu estou triste, hoje eu estou angustiada, hoje eu estou sentindo dor aqui, alguém me machucou, eu não vou ler a Bíblia, deixa para mim ler outro dia, hoje eu não estou bem para ler, hoje eu não estou bem para ir na igreja, porque isso acontece comigo, às vezes tem momentos que eu quero ficar quietinha na minha casa, mas aí eu lembro que Deus nos fortalece. Tem coisas que a gente evita presenciar, ver, e à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, não tem como a gente não ser sensível, a gente vai ficando cada dia mais sensível a algumas coisas, naquilo que o Senhor permite, porque nada vem da gente, tudo vem de Deus, tudo é para a glória de Deus, até uma oração que a gente faz, se uma pessoa se render a Jesus, não foi nós sozinhos,
sozinhos que alcançamos essa vida, porque é o que é nos ensinado. Um planta, na verdade, um ara, um planta, um rega e um colhe. Então chega o momento daquele checkmate, né? Então, para nós não nos vangloriar, fui eu, né? Depende. Algumas situações foi eu, a gente pode falar que foi eu no sentido específico daquilo que você lutou mais, batalhou mais, não no sentido do eu de vanglória, achar que foi só você. E as pessoas que esteve orando. Eu, por onde eu fazia visita, principalmente nos momentos de dores, se tinha oportunidade da pessoa falar assim, vou pegar seu nome, eu colocava o nome dos meus familiares todos. Né? Se tinha oportunidade de num caderno de oração, ou eu mesmo escrever com meu próprio punho, eu estava lá escrevendo o nome de todos. Porque o Senhor sabe onde planta cada vida. Eu não fico focada que a minha família inteira, minha casa, minha família no sentido assim, eu, meus filhos, eles não são casados, tem que congregar tudo no mesmo lugar, né, gente? Não tem como. Eu discordo de marido e mulher congregando separadamente, filhos congregando separado. Eu não, apesar que eu estou vivendo isso com meus filhos, mas eu não aceito. Porque tem que haver união, tem que haver comunhão, né? Fica o ambiente do nosso lar, por mais que habita a paz do Senhor, porque eu teve um período de guerra na minha vida, que foi muito difícil. E quando a gente pega a palavra para pregar para alguém, igual estou aqui, algum trabalho na igreja, a gente vai evangelizar alguém, nós estamos fazendo um ato profético, não é só na vida daquela pessoa, é na nossa própria vida. E nós vamos recebendo. E eu fiz um trabalho uma vez, e que eu fui numa casa fazer um trabalho. E essa paz entrou dentro da minha casa. Eu fui lá levar, né, uma palavra e a paz entrou dentro da minha casa. Porque nós vivemos fases, principalmente na fase da adolescência, os adolescentes brigam demais. Aí junta em tudo que a gente é divorciada, que é difícil educar com os pais separados, é um monte de coisa que envolve um mundo espiritual. Não é fácil, o pai a gente parece que vai ficar louca. Então é importante a família andar junto. É importante da mesma visão. Agora, em questão de parentes, aí é outra coisa. A gente não tem que estar focado e ficar descabelado. Ah, mas eu queria tanto que fulano congregasse comigo e tal. Não é obrigatório. É onde Deus planta cada um, onde Deus tem um chamado para aquela pessoa. O ministério que Deus tem para ela. Às vezes as pessoas passam um período numa igreja, de repente Deus desloca ela para outro lugar, eu me encontrei aqui. Está tudo bem porque é de Deus. Eu não estou falando a escolha do homem. Estou falando a escolha de Deus, porque Deus sabe aonde a pessoa vai se sentir família, onde vai se sentir acolhida, onde vai se sentir à vontade, sentir que Deus está chamando ela para um ministério. E nós passamos por várias fases nas nossas vidas, várias fases. Nós vamos para o caminho do Senhor, ficamos, sabe, emocionados. Aí de repente a gente já quer batizar, a gente quer fazer alguma coisa para a obra, e a gente vai se envolvendo, vai se descobrindo, vai descobrindo qual realmente é nosso chamado. Que tem pessoas, a gente vai abrindo, Deus vai abrindo o nosso entendimento. Tem coisas que a gente pensa em fazer e o nosso tempo já passou, era só para aquele momento. Tem pessoas que vão trabalhar na obra, numa área específica, pro resto da vida delas, porque é o chamado delas só naquela área. E outras pessoas vão subir de níveis, de degraus, porque Deus tem algo muito maior, por isso que nós não precisamos ficar preocupados com esses negócios de cargo, né, de ficar brigando, ficar torcendo o cara por causa do ministério de um, de outro, porque todo mundo tem seu chamado, todo mundo tem seu propósito. Nem sempre a pessoa vai atuar ali para sempre. A casa de Deus é um treinamento. O Senhor nos molda, nos treina para nós irmos para fora. Ele nos molda para estar preparado. Igual eu vejo muito casos, né? Eu já até citei isso e eu sinto muito do fundo do meu coração, filho de pastores desviados, porque parecia aparentemente que poderia estar preparado para estar numa faculdade, preparado para sair para fora do Brasil, e de repente se contaminam. A palavra que
que ali o que eles ficaram ali na igreja não foram o suficiente para edificar eles não estavam preparados. Na vida dos nossos filhos não teria problema cruzar pessoas não cristãs, pessoas, né, que praticam as coisas lá de fora, se eles tiverem edificado o suficiente, porque na verdade quem tem que fazer diferença é o cristão na vida daquele que ainda não conhece a palavra. Mas se eles não estiverem preparados, a gente tem que pedir Deus livramento, porque eu sempre falava com meus filhos, ó, se vocês não estão preparados para estar com essa amizade, então é melhor se afastar, porque vocês têm que apresentar Jesus para essas pessoas e não essas pessoas apresentar o mundo para vocês. Eu falei isso com eles muitas vezes, porque contamina sim. Aí não lê a Bíblia, vai na igreja relaxadamente, não tem compromisso. Aí o que acontece? Contamina. É a realidade. Até nós que tá lendo a palavra, se nós não vigiar, contamina. Eu tô falando aqui de estrutura da palavra, mas até nós estamos sujeitos. Só que tem uma diferença. Quanto mais a gente busca, mais tem o Espírito Santo para nos alertar. E eu, opa, tô me contaminando. Aí eu sou do tipo assim, quando eu vejo que alguma coisa tá atuando, eu já começo a orar, Senhor, te apresenta essa amizade. Que a minha intenção é ganhá-la para Jesus, mas se essa pessoa não quer, eu não vou também deixar filtrar na minha vida para atrapalhar alguma área da minha vida. Nós temos que ser vigilantes sobre isso. E essa palavra que eu deixo aqui para edificar nossa vida. No tempo de espera, é comer Bíblia, é buscar o Espírito Santo, é se revestir dele, é buscar essa unção, é buscar ser edificada nele, nessa rocha, que nos ajuda a estar com nossos pés firmes nela. E eu louvo a Deus pela palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pelos seus ensinamentos. Aleluia. Que a presença dele seja sempre suficiente em nossa vida. Nós precisamos primeiramente do Senhor para pregar a palavra, para evangelizar, para as coisas acontecerem em nossa vida. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por este momento precioso. Abençoa cada preciosa, cada precioso. Abençoa, Pai querido, na edificação dessa palavra, no tempo de espera, seja na vida sentimental, seja na vida ministerial, seja na vida financeira. Abençoa o tempo de espera, Pai, o Senhor se revelando dentro da palavra, nos tesouros escondidos na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço por esses lares, por essas famílias, dá livramento, Pai, a vida dessas famílias, desses filhos, desses pais. Abençoa, Pai querido, essa família segundo o coração de Deus, edificada na Tua palavra, na Tua luz, porque Tua palavra diz que lâmpada para nossos pés, luz para nossos caminhos, a Tua palavra, para que não haja tropeço. E eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus te abençoe. Compartilhe com quem esteja precisando. Uma pessoa que esteja sofrendo na vida sentimental, que que o Espírito Santo esteja dirigindo você, mostrando, esteja abençoando essa vida. Curta e que Jesus te abençoe.